De volta com o Band Cidade, o assunto agora é sobre as eleições 2016. São José dos Campos deve ter mesmo 6 candidatos a prefeito nas eleições de outubro. O Partido Verde confirmou ontem que Claude Marie será a candidata a prefeita. O encontro também oficializou o advogado João Carlos Vieira, do PTN, como candidato a vice. O PEN também fez sua convenção ontem à noite. Luiz Carlos Oliveira vai disputar a prefeitura joseense pelo partido. Neste final de semana, mais 2 partidos vão realizar convenções. O PT deve confirmar Carlinhos Almeida como candidato à reeleição e o PRB deve anunciar o vereador Shakespeare Carvalho na disputa pela chefia do Executivo. O PSTU já escolheu Toninho Ferreira e o PSDB definiu Felício Ramute como candidato. Já em Taubaté, o final de semana também terá convenções. Amanhã serão realizados 2 encontros partidários na cidade. Ortiz Júnior, do PSDB, deve confirmar sua candidatura à reeleição. E Poliana Gama vai concorrer pelo PPS. Domingo é a vez de Donizete Lousada, do PSDC, retificar seu nome na disputa pelo Bom Conselho. Silvio Prado, do PSOL, e Vera Saba, do PMB, já realizaram suas convenções e foram definidos como candidatos ao Executivo. O PT de Isaac do Carmo fará a convenção dia 4 de agosto. Rubens Freire, do PSD, ainda não divulgou a data da convenção do partido. E a gente falou aí dos nomes que irão participar da corrida eleitoral disputando o comando das prefeituras, né? Mas a condução de uma cidade depende também de um trabalho importante desempenhado pelos vereadores. São eles que propõem leis, fiscalizam a atuação do prefeito e como o dinheiro público é utilizado. Só que tem muito eleitor que desconhece o papel do vereador. Com a chegada do período eleitoral, é comum as pessoas citarem as famosas promessas de campanha. No meu bairro lá tem vereadores lá que prometem tanta coisa e não faz nada. Político só promete e não faz nada para ninguém, entendeu? Só quer fazer para eles mesmos e os familiares deles. Alguns até chegam a cumprir até um certo tempo, aí depois acaba avacalhando, né? Vamos dizer assim. E outros não, né? Só prometem e realmente não fazem nada. Promete tudo e depois que passou a eleição esquece. É muita promessa que fazem mesmo nada. Mas qual é a real função do vereador? Se eu não me engano, a função do vereador é... Deixa eu ver, não sei. Eu trabalho na manutenção da prefeitura. A função do vereador é pedir o serviço e nós executamos. Sabe a função de um vereador em uma cidade? Não sei. É cuidar de nós legislar as leis para ajudar a cuidar do município, né? É quase isso, Sérgio. Cada cidade tem entre 9 a 55 vereadores e a quantidade depende sempre do tamanho da população de um município. E para esclarecer todas as dúvidas das pessoas que nós entrevistamos, nós gravamos neste celular todas as perguntas e vamos mostrar para um sociólogo para que ele possa responder. Gostaria de saber da função do vereador numa cidade. Então, Luciana, a função do vereador, elas são 2 extremamente importantes, né? A primeira delas é legislar, né? Ou seja, construir leis que sirvam para a população, que atendam os coletivos de bairros, movimentos sociais, o público em geral, né? A cidade. E a outra função que também é importante é a fiscalização do prefeito. Uma terceira função que existe também é o vereador atuar junto com o Tribunal de Contas, o que parece não ser tão comum. Como que ele cuida do dinheiro, né? A prestação de contas, ela é feita na Câmara, né? Ou seja, sempre existe as chamadas plenárias, né? As reuniões plenárias. A cada ano, né, você tem uma prestação de contas que é feita para a população, inclusive ela é aberta, né? A gente precisa tomar conhecimento dessas reuniões que são feitas no período noturno, né? Para que a gente possa ter ciência do que está sendo gastado. Deixasse tudo mais claro, né? Tudo que fosse colocado e sim deixasse mais claro para as pessoas entenderem. Então, Paula, o vereador é muito importante pelas questões apresentadas, né? O vereador é responsável pela fiscalização
do uso do dinheiro, de como a prefeitura utiliza, e ele é responsável pela legislação, né? Ou seja, ele é responsável pela elaboração das nossas leis. O que a gente precisa tomar bastante cuidado é o que o vereador ele oferece, o que ele promete, né? O vereador ele é responsável pelas leis municipais, então ele é responsável também pela fiscalização do prefeito, ou seja, do município, do gasto do dinheiro do município, e não do governo do estado ou do governo federal. Dúvidas esclarecidas, agora é hora de prestar atenção antes de chegar o dia 2 de outubro e escolher em quem vai votar. É muito importante a gente deixar de lado essa questão de o vereador ele é primo, irmão, tio do meu sobrinho, ele é conhecido e etc. E começar a enxergar mais pelas leis e propostas que ele vai fazer para a melhoria da nossa cidade. E a gente continua falando sobre o processo eleitoral e aqui no estúdio eu converso com a consultora em marketing político, Gil Castilho. Boa noite, Gil. Obrigado por ter aceito o convite aqui do Band Cidade. Boa noite, Otávio. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui na Band, que sempre traz esses debates que aprofundam aí a questão da democracia. Agora a gente estava vendo a reportagem ali falando sobre as dúvidas dos eleitores com relação ao papel desempenhado pelo vereador. Agora, que pontos, né, que a pessoa leva em consideração na hora de escolher o seu vereador e seu representante no Legislativo? Na verdade, normalmente, grosso modo, a grande maioria das pessoas acaba elegendo, como até o especialista falou ali, né? Pela proximidade, porque é parente, porque eu já ouvi falar, porque eu conheço. Porque está mais próximo do meu bairro. Em alguns casos, muitos vereadores que têm um trabalho bastante atuante junto às suas comunidades, as pessoas têm essa sensação de que eles estão de alguma maneira trabalhando por elas, mas normalmente no período eleitoral essa aproximação acontece e aí tem essas relações. Não existe muito bem um conhecimento do que faz um vereador e qual é a responsabilidade do legislativo e a responsabilidade do executivo, né? Durante o período eleitoral, esses debates deveriam ser um pouco mais aprofundados, né? Acaba não sendo, acaba ficando uma coisa um pouco mais da proximidade, só da questão da emoção, e todos esses pontos acabam impactando aí na hora da decisão, né? Agora, dá para levar em consideração também os representantes de classe, os representantes dos bairros, ter essa participação na Câmara Municipal? É importante a gente observar mais as propostas coletivas e a atuação na cidade como um todo. Na verdade, a gente tem que separar muito bem dentro da função como é que cada função é percebida e como cada função é executada, né? Como o próprio nome diz, o cargo de vereador ele é um cargo proporcional, né? Então ele vai representar um nicho. Essa questão que você levantou ela é muito importante. Líderes sindicais ou líderes de classe ou líderes que representam um nicho geográfico, representam determinada região, é muito importante que os eleitores comecem a observar a atuação dessas pessoas nos nichos que são os nichos de interesse do eleitorado, justamente para poder ter, na hora de eleger, uma maior complexidade aí na avaliação do que o vereador vai poder fazer de fato ou não. Existe um problema durante as campanhas eleitorais que é confundir, os próprios políticos acabam confundindo, prometendo coisas. Muitos vereadores fazem promessas de campanha que são de função do cargo executivo e acabam aí criando falsas expectativas. Talvez por isso que a classe política, em alguns casos, seja desacreditada. Agora, você acha que o eleitor está mais maduro na escolha do seu representante ou ainda tapinha nas costas, às vésperas da eleição ainda está valendo, o pessoal ainda leva em consideração aquelas obras eleitoreiras que aparecem no ano eleitoral? Olha, eu acho que nós passamos por um processo de evolução aí do exercício eleitoral. A gente tem eleições a cada 2 anos e o brasileiro, não só o brasileiro, mas é uma tendência hoje mundial, em função das novas tecnologias de informação, da rapidez com que as pessoas têm informação, de estarem mais críticas. E isso é importante porque justamente só o tapinha nas costas não funciona mais. Não é à toa, não é por acaso que existe um movimento mundial de descrédito da classe política e é importante que o político entenda que essa aproximação com o seu eleitorado, não só no período eleitoral, mas durante toda a sua carreira política, é que vai fazer a grande diferença depois no período eleitoral.
né? Agora, Gil, você falou aí da questão desse movimento mundial, né? Você estava na África e pôde acompanhar um pouquinho aí o período eleitoral, a campanha no exterior. Qual que é a diferença lá fora e aqui no Brasil para a gente ter um parâmetro aí? Será que as coisas por aqui são bacanas, acontecem de uma maneira legal? Eu acho assim, bom, acabei de voltar de uma experiência num país africano, né? De colonização, de ex-colônia de Portugal, então, de uma democracia ainda muito incipiente. Nós temos a vantagem, nós do Brasil, em relação a esses países, termos um desenvolvimento maior de democracia. Nós temos um nível de qualidade democrática maior. Especificamente do país de onde eu vim, você tem processos eleitorais muito recentes, então ainda há toda uma compreensão da palavra democracia. Nós aqui no Brasil já temos um amadurecimento maior sobre essas questões, os poderes funcionam um pouco mais separados e a gente luta por manter esse tipo de isonomia dos poderes. Em alguns países isso ainda não é muito claro, então isso é um fator interessante. Outro fator interessante, aí analisando o Brasil com relação a outros países, a questão da participação da mulher nos processos eleitorais. A gente vê agora que a maior democracia do mundo hoje fala efetivamente de ter uma mulher como presidente do país. Em alguns países da América Latina, como o Equador e agora o México, já tem paridade de mulheres nos cargos legislativos, e nós no Brasil ainda nesse quesito ainda estamos caminhando um pouquinho. Temos, né, é obrigatório que você tenha 30% de mulheres candidatas nos partidos, mas é importante entender assim que a participação feminina ela é importante. No país de onde eu vim, eu trabalhei para uma candidata mulher, com todos os candidatos homens, e a gente vê ainda essa questão da participação da mulher ainda ser um grande entrave em todos os países do mundo. Gil, obrigado, pela sua participação aqui no Band Cidade, está esclarecendo aí a população, os telespectadores, agora que a campanha, né, tem que ficar de olho e aproveitar para analisar de fato as propostas dos candidatos. Obrigado, Eu que agradeço, Otávio. Muito boa noite. Olha, e depois do intervalo, seleção canadense de vôlei está em Taubaté, se preparando para a Olimpíada. Nos regionais, São José fatura o pentacampeonato. Voltamos em instantes, hora certa para você, 7h13. A gente volta já.